A graça e a paz a todos, amém? Vamos nos colocar de pé. Inicia o nosso culto, Jesus, agradecer a Ele. Porque está abatida a minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Todos vamos orar, Pai Nosso. Portanto, vos oreis assim. Pai Nosso. A graça e a paz, amém, irmãos? Vamos louvar, agradecer aquele que é único e é digno de todo o nosso louvor. Adore Ele nessa noite, meu querido. Vamos lá com palmas. Tu és santo, poderoso, tu és digno do meu louvor. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro e te devo meu próprio. Eu canto.
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Senhor Jesus. Nós escolhemos hoje a boa parte, que é estar na tua presença, Jesus. Não há nada mais precioso do que poder glorificar o teu santo nome, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou,
estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, glória a Deus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Uma música esmorece, o resto desaparece, simplesmente artistico. Aleluia. Algo de valor é mensurar teu coração. Deus, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és
Feche seus olhos, meus queridos. Deixe o Senhor falar ao teu coração nesse momento. Nós só queremos Ti, Pai. Só Tua presença. Nós queremos exalar, Pai, exalar tudo aquilo que está dentro de nós, que foi habitado pelo Senhor, tudo aquilo que nos purificou, tudo aquilo que nos redimiu, nos deu direção e fez nos enxergar. O Senhor é a melhor essência, o Senhor é a melhor adoração, o Senhor é a boa parte, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um aqui nesta noite, Jesus. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um, corações, mentes, Pai. Que possamos sair daqui melhores do que nós entramos, melhorados, aperfeiçoados. Não porque nós merecemos, mas para que Seu nome seja glorificado e eterno. Que nós possamos, Pai, que nós possamos voltar, Senhor, a essência da adoração, Pai. Uma adoração que não fica somente na expressão da nossa voz, mas fica na evidência da nossa prática, Pai. Uma adoração que flui de dentro de nós como rios de águas vivas, Pai. Que dá sentido para o perdido, que alimenta o faminto, que sacia o sedento. Que possamos expressar verdadeiramente que nós não viemos aqui consumir um culto,
Nós não viemos aqui somente para estarmos num momento juntos, não. Nós viemos aqui expressar, transmitir e evidenciar, Pai, aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Jesus. Das crianças aos mais idosos, Pai, o Senhor os alcançou. Que possamos sair daqui, Pai, hoje diferente de como nós entramos, Senhor. Com uma perspectiva vindoura, Pai. Com a nossa fé renovada, Jesus. Com o anseio de estar na Tua presença todos os dias. Com a certeza que nós escolhemos a boa parte, em meio a muitas partes, nós escolhemos a boa parte, que é estar na Tua presença, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui mais um domingo, Pai, como a família de Deus, a coluna e o baluarte da verdade, para expressarmos, Senhor, não um culto à personalidade, não um culto ao homem, não um culto à denominação, mas um culto ao Deus vivo, um culto ao Deus soberano, um Deus que transforma, um Deus que acolhe, um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele nos prometeu. Obrigado, Jesus. Obrigado porque não é sobre sentir, é sobre agir. Não é sobre se convencer, é sobre se arrepender. Fica conosco, Senhor, continue na direção deste culto, continue sendo o centro deste momento, que a Tua palavra possa ir como flecha aos nossos corações, possamos sair daqui, Pai, ansiando por mais de Ti, por cumprir, por aplicar, por evidenciar, Pai, aquilo que nós encontramos. E a palavra diz que ninguém vai nos tirar a boa parte que nós escolhemos. Quero estar à presença do Senhor, vivendo o verdadeiro evangelho, a palavra viva que no princípio era o verbo e que se fez carne e que habitou entre nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nós poderíamos encerrarmos agora e ir para as nossas casas com um sentimento de agradecimento e gratidão a Ti. Nós poderíamos, Senhor. Nós temos a oportunidade de nos fartar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos, porque Ele merece em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele merece em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Neste mesmo espírito, irmãos, ainda em pé, em reverência ao Senhor, vamos fazer a nossa oração pública confissional, de perdão de pecados, ação de graças e reconhecimento daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Todos juntos, uma oração pública confissional. Vamos lá? Senhor, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez e pode se assentar, por gentileza. Pode se assentar, por gentileza. As crianças vão para o culto infantil sem correr.
Amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Glória a Deus. Rodrigo, encosta essa porta para mim, fazendo um favor aí, tá? Encosta essa. Graças a Deus, mais um domingo nós estamos aqui, né, irmãos? Essa semana parece que foi mais longa. Não sei se é porque não teve o culto de ensino na quinta-feira, mas parece que foi mais longa, né? Meu Deus. Mas louve a Deus, aprove o Senhor, nós estamos aqui hoje, de novo, para a glória do Senhor, para juntos cultuarmos aquele que é o único digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. E é isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Amém? Quero reforçar os nossos agradecimentos a todos vocês que nos visitam. Volte quando quiser, quando puder, quando desejar estarmos em família, em comunhão. Nós fazemos o compromisso com vocês de receber vocês como igreja e juntos nós expressarmos a nossa profissão de fé. Eu, como homem, eu não posso te prometer nada. A única coisa que nós podemos te prometer é a expressão do Jesus vivo que está à destra de Deus e um dia vai vir para nos buscarmos. É isso que nós podemos te oferecer. E eu tenho certeza que isso você vai receber. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou passar os avisos aqui rapidão. Nós íamos projetar as fotos do sopão, irmãos, que nós fizemos lá na Igreja da África, uma igreja qual nós ajudamos na obra missionária lá, mas não deu tempo, foi meio corrido. Domingo que vem, se der tempo, eu projeto aqui para vocês verem as crianças recebendo uma porção de sopa. Esse dia foi distribuído 1 quilo de arroz para cada pessoa lá, irmãos, para famílias carentes da região. E um pouco do muito que o Senhor tem feito por nós, nós temos podido investir lá nessa obra missionária. Porque a igreja ela é universal, ela não se resume a uma placa, a uma denominação. A igreja é o ajuntamento de todos aqueles que professam que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio aqui, peregrinou por 3 anos, morreu e ao 3º dia ressuscitou, está à destra de Deus e um dia vai voltar para nos buscar. E nós vivemos a eternidade com Ele, ceiamos com Ele. Amém, irmãos? Então isso que é a expressão da igreja. Então, um pouquinho que você contribui pode estar ajudando crianças, famílias a deixar a prostituição, ao culto a outros deuses, através da nossa ajuda, tá, irmãos? Aí vamos ver se a gente consegue postar aqui semana que vem. Tem aqui a apostila do culto doméstico, vocês já sabem, quem quiser pode nos procurar depois do culto. Pegue essa apostila, faça um culto com a sua família lá na sua casa durante a semana. A continuidade do culto ao Senhor, né? É um culto contínuo. A nossa vida é um culto contínuo ao Senhor, porque nós somos o habitat da presença do Senhor. Então, tire um dia da sua semana, sente com a sua família e cultue ao Senhor, irmãos. E nós elaboramos esse material para você ter textos de referências, orações, tudo discernente ao nosso tempo, desde a criação até a consumação, há coisas nesse material que pode nos ajudar. Tá bom? E quinta-feira nós vamos retornar para o nosso culto de ensino às 20 horas, aqui mesmo, se assim o Senhor nos permitir. Tá bom, irmãos? Vamos continuar falando da carta que Paulo endereçou à igreja de Roma, com o intuito de evangelizar a Espanha, mas ia passar por Roma. E nós já estamos no capítulo 2, tem sido edificante. Tem sido abençoador, irmãos, o que nós temos aprendido na quinta-feira aqui, daquilo que Paulo direcionou àquela igreja e como fala para nós nos nossos dias. Então, se você quer aprender mais da palavra do Senhor, para aplicar na sua vida do dia a dia, como cristão, como homem, como mulher, mãe, pai, venha aprender conosco, irmãos. Venha se saciar um pouco mais da palavra, como é bom, tá joia? E domingo, irmãos, é a Páscoa. É domingo que é a Páscoa, né? É. Domingo nós vamos fazer a ceia. A ceia geralmente é no primeiro domingo do mês, mas ele ia cair
dia 7. Então nós já vamos aproveitar e vamos fazer a ceia domingo que vem, né, no dia da Páscoa. Então você vem, convide mais alguém, que nós vamos estarmos aqui recebendo do Senhor, entregando também do Senhor o nosso melhor culto, irmãos. Então a ceia vai ser domingo às 19h30, domingo que vem, aqui na igreja. Então convide mais alguém, tá, irmãos? Vai ser bênção de Deus. Depois nós temos aquele momento nosso ali, de comermos alguma coisa e conversarmos e nos relacionarmos. Toda ceia nós fazemos isso desde o início da igreja. Nós temos um banquete ali, conversamos e comemos e nos relacionamos mais, conhecemos mais uns aos outros. Então, se você puder não marcar compromisso para você ficar um pouco mais conosco, vai ser bênção do Senhor. Eu creio que os avisos eram só esses. Irmãos, tem um envelope aí na sua cadeira. Se você quiser ofertar, dizimar, por gratidão, faça isso. Aqui nós não fazemos braganha com o Senhor, não fazemos troca, tá, irmãos? Aqui nós adoramos o Senhor com a nossa oferta e com o nosso dízimo, por tudo que o Senhor já fez por nós. Nada que nós fizermos aqui vai comprar o que Ele fez, nós não fazemos troca com o Senhor. Aqui nós exercemos a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele há de fazer. E nós, como crentes maduros, nós temos a responsabilidade de sustentar toda essa estrutura que nos acomoda, essa estrutura que acomoda os outros irmãos, onde nós nos encontramos e edificamos uns aos outros, como parte uns dos outros, como parte da igreja e do corpo de Cristo. Então nós temos o compromisso de sustentar esta obra. Amém, irmãos? Então se coloque de pé, vamos, quem for ofertar, faça isso com alegria, porque o Senhor se agrada de quem oferta com alegria. Tá bom, irmãos? Não trago o dinheiro de pagar a conta para a igreja, irmãos. Eu não quero ser repetitivo, mas a direção sempre que o Senhor nos dá é sempre falar e ensinar. Nós estamos vivendo um tempo onde a essência da oferta tem sido subvertido, tem sido transformado em uma troca, em uma braganha, e nós precisamos continuar ensinando a igreja. Não deixe de honrar os seus compromissos para trazer o dinheiro aqui para a igreja. Honre lá o seu irmão, pague a sua conta. Se você não tiver condição, vai lá e dá uma explicação para ele. Fala, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Hoje eu não consigo, mas eu vou me esforçar e vou conseguir. Economize, organize as suas finanças, gaste menos do que ganha, quebre o cartão de crédito que te consome, que você não consegue olhar para ele sem fazer uma conta, irmãos. Exclui o aplicativo da Shopee, o aplicativo da AliExpress. Exclui lá se você não consegue se controlar do Mercado Livre. Eu não estou querendo fazer apologia a essas empresas, elas têm que sobreviver, irmãos. Mas nós temos que... A palavra fala assim, fuja da aparência do mal. E vicia, irmãos. Esse negócio de 5 e pouco, 10 e pouco, 70 e pouco, 80 e pouco. Nunca em outra época nós vimos tantas pessoas trabalhando e entregando coisa da AliExpress, da Shopee, do Mercado Livre. Nunca vimos. Coitado dos carteiros, é porque é do governo, senão ia perder todo o emprego. Ninguém recebe uma carta. Então, irmãos, cuidado. Se controlem. Às vezes a gente compra algo que nós não necessitamos e com isso nós nos apertamos porque tem imprevisto e nós nunca fizemos a conta de imprevisto. Nós nunca fazemos a conta de imprevisto. Nunca. E pode acontecer o imprevisto e nós compramos coisas que às vezes não precisa só para consumir. Uma estratégia de Satanás para os últimos dias é fazer o povo de Deus virar consumistas. Consumistas. E com isso, às vezes, nós deixamos de ofertar na igreja. Nós deixamos de ajudar um irmão lá fora, de comprar uma cesta básica, de ajudar um irmão enfermo, de potencializar a obra missionária. Por quê? Porque nós não organizamos as nossas finanças, nós só consumimos. E isso é uma estratégia de Satanás desde lá do Éden. Olha aqui, Eva, ó. Come isso aqui, come. Come isso aqui, ó.
Aí Eva vai falar, Adão, come, vai, consome, Adão, consome. Consome, Adão. Então, irmãos, eu não estou querendo controlar o seu dinheiro, não. O dinheiro é seu, você faz o que você quer, tá? Longe de mim. Eu estou querendo te direcionar e ensinar. Porque, às vezes, nós somos envolvidos. Principalmente porque antigamente, às vezes, a gente não comprava porque tinha preguiça de ir lá no centro. Quem morava na roça tinha preguiça de andar de tinha preguiça não, tinha dificuldade de andar de trator, todo aquele processo, né? Hoje, você não sai, você está lá no vaso, irmão, fazendo as coisas, ou você já está comprando. Às vezes você compra, o cara está buzinando, parece que ele já estava com o negócio na esquina da sua casa. Você está entendendo que isso faz a gente acelerarmos o processo do consumismo, do utilitarismo, do materialismo? Hã? Às vezes a gente fala, nossa, como agora é bom, às vezes não é. Às vezes não é bom. Então, irmãos, pense. Do dia que você entregou sua vida a Cristo e reconheceu que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, que Ele é o seu dono, até a sua vida financeira, até as coisas que você quer comprar, você precisa buscar a direção de Deus. Você precisa se preocupar com a igreja, você precisa se preocupar com o seu irmão. O seu dinheiro, por mais que aqui você trabalhe aos 30 dias, você não é dono dele. Você não é dono dele. Amém, irmãos? Então vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais esse tempo, Senhor. Obrigado por nos ensinar, Pai, a confiarmos no Senhor, a trabalharmos, a organizarmos a nossa finança, a investirmos, a empreendermos, a corrermos atrás. Obrigado, Pai, mas com maturidade, com equilíbrio, com direção, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos, Pai. E por trás de todas as coisas, sempre comunica, Pai, a nossa entrega e a nossa confiança ao Senhor. Que o Senhor possa mostrar para o teu povo, onde talvez outras pessoas não tenham enxergado, que o Senhor possa confiar o talento na mão deles, Pai. Que o Senhor possa confiar, para que quando o Senhor puder sacar, esteja à disposição. E que o Senhor diga, servo bom e fiel, entre para o gozo de meu Pai. Tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem amadurecido o teu povo, a tua igreja. Obrigado por nos sustentar. Obrigado por nos direcionar. Obrigado por nos dar sabedoria e direção. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém e amém. Irmãos, quem for ofertar e dizimar, traga aqui por gentileza. Quem não for, pode se assentar. Já abri sua Bíblia se você trouxe. Obrigado. Tem ninguém aí não, né, irmão, que vende na AliExpress ou na Shopee. Não fica com raiva de mim não, tá? Tem não, né? Se você tiver, depois você avisa que nós vamos falar para os irmãos comprar só de você para abençoar, tá? Irmãos, abra sua Bíblia aí em Mateus 21. Hoje não se comemora, vamos se dizer assim, mas todos sabem que hoje o evento que aconteceu há 2000 anos atrás, e nós conhecemos como Domingo de Ramos, a semana que antecede a Páscoa, a crucificação de Jesus, a morte. Às vezes você fala, mas isso não é do catolicismo? Não, irmãos, isso não é do catolicismo, isso é da Bíblia. Talvez a forma de aplicar possa ser, mas o Domingo de Ramos é algo bíblico, um texto escriturístico que, aliás, desse texto que nós vamos ler, que é a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém,
ele é relatado pelos 4 evangelistas. Uns dos poucos textos que são relatados pelos 4. Lógico que um pouco de ênfase diferente, mas com as suas peculiaridades, cada um, mas com um propósito único. E hoje, hoje nós temos esse dia como o Domingo de Ramos, que antecede a Páscoa, a crucificação de Jesus. E eu quero falar um pouco com vocês hoje. Nós vamos dar uma pausa naquelas ministrações. Hoje nós falamos a semana passada sobre a semente e o solo, quanto as pessoas têm mexido na semente, mudado a semente original, em vez de mexer no solo, que somos nós, para encaixarmos nas pessoas. As pessoas têm subvertido a essência e o propósito da palavra de Deus, porque a semente é a palavra de Deus. E nós só temos uma semente, que é a palavra de Deus. O solo, nós temos vários solos. Então nós precisamos mexer no solo e não na semente. E com isso, o contexto de tudo isso, eu ia falar sobre alguns exemplos de a palavra verdadeira que está sendo deturpada nos nossos dias, apresentado como uma semente verdadeira, como um evangelho verdadeiro, mas ela está enxertada. Ela tem cara de verdade, cara de evangelho, mas ela não tem essência e princípio de evangelho. E com isso se gera frutos doentes, enxertos. Mas não vou falar disso hoje, por ser um domingo especial. E domingo que vem a gente vai falar de outra coisa, mas depois eu prometo para vocês que nós vamos continuar, porque tem sido maravilhoso na nossa vida. Tá bom, irmãos? Nós vamos ler o texto e depois eu vou continuar expondo esse texto. Vamos lá. Mateus 21, nós vamos ler do 1 ao 10 por enquanto. E quando se aproximaram de Jesus e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor o hás de usá-la, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhava pelo caminho. E a multidão que ia diante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Até aqui, irmãos. Por isso que hoje esse dia é chamado de Domingo de Ramos. Porque esse dia marcou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, antecedendo a sua morte. Só que eu não vou dar ênfase, irmãos, na questão profética que os profetas do passado diziam, Zacarias, Isaías, Malaquias. Todos eles profetizavam este acontecimento, este evento para o povo, mas isso já aconteceu. Para mim e para você, o que importa é o que dentro deste evento Jesus queria comunicar para a sua igreja futura.
Porque para nós, irmãos, nós precisamos absorver do texto aquilo que Jesus queria comunicar para mim, para você, a igreja de Cristo, a igreja vindoura. Porque o que Malaquias, Zacarias, todos eles diziam, até nós lemos aqui um pedaço, aconteceu. Por mais que o povo não se atentou, que o povo não enxergou, que o povo não entendeu, aconteceu. Só que Jesus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, 100% homem, 100% Deus, ele já aplicou uma mensagem escatológica neste evento futuro, para mim e para você. Eu fico pasmo, tem hora, irmãos, de que como as pessoas não conseguem entender a mensagem dentro da sua gramática, o tempo verbal daquilo que se aplica para nós, não do que já foi cumprido. Por mais que seja lindo, irmãos, este evento, que é mesmo, tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, um rei, quando ele entrava na sua entrada triunfal, nunca ia ser dessa forma. Em cima de um jumentinho, um animal que era discriminado na sua época, sem aquela cavalaria, sem cavalos brancos, sem carruagem, sem a guarda pretorial, sem vestes de ouro, de linho fino. Os pobres a serviço daquele rei, os pecadores excluídos daquele ambiente, daquele momento. É totalmente diferente a uma entrada triunfal de um rei carnal, quando é uma mensagem carnal que ela queria ser transmitida. Porque a mensagem que Jesus estava nos mostrando aqui, por mais que se evidenciava de uma forma física, mas ela era espiritual. E aqui Jesus figura totalmente diferente, montado em algo que não era nem dele, era emprestado, um animal simples e excluído. E as pessoas arrancavam o ramo das árvores e as poucas roupas que tinham para colocar para Jesus passar. E nós vemos, irmãos, as pessoas clamarem: Hosana, Hosana, filho de Davi. O termo litúrgico hebraico dessa palavra Hosana é salve-nos. Ou seja, as pessoas estavam paradas dizendo assim: salve-nos, filho de Davi. Salve-nos, filho de Davi. Mas que salvação que elas estavam clamando que Jesus fizesse? Elas estavam recebendo e aclamando a um rei soberano e eterno, que veio para resgatar elas da prisão do pecado e da lei e trazer elas para a graça e para a luz? Ou elas estavam clamando um rei que ia se levantar contra Roma para libertar eles da escravidão de Herodes, de Nero, de César? As pessoas estavam dizendo: liberta-nos, liberta-nos, mas libertar do quê? Eu já quero fazer uma pausa aqui para aplicar para o nosso dia hoje, que não tem como, irmãos, não tem como não aplicar. Quando nós reconhecemos Jesus como o nosso rei, porque a princípio, qual que é o propósito de um rei? Governar uma nação, proteger aquela nação, direcionar o sustento para aquela nação, reger em todos os aspectos daquela nação. E quando nós reconhecemos Jesus como nosso rei, qual que é o intuito do fundo do nosso coração que nós fazemos isso? Será que nós fazemos isso com o propósito de Ele prosperar nossa vida, nos livrar do comunismo, nos livrar de toda a opressão, de toda a taxa tributária? Ou nós reconhecemos Ele porque Ele é o único digno, o único que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que pode nos salvar?
De que forma que nós reconhecemos esse Jesus? Porque da mesma forma que as pessoas foram lá para expressar aquela adoração, nós também viemos na igreja. Mas qual que é o intuito que nós viemos na igreja? Porque nós reconhecemos a soberania de Cristo. Ou nós queremos fazer de Cristo um amuleto para resolver os nossos problemas? Porque este mesmo povo que reconheceu Jesus naquele dia, clamando Hosana, Hosana, filho de Davi, foi os mesmos que gritaram: crucificam Jesus, crucifica, solte Barrabás e crucifique Jesus. Ou seja, eles queriam reconhecer Jesus como um revolucionário. Agora você fala para mim, é diferente de hoje ou não? Hã? As pessoas querem Jesus para quê? Para resolver problema. As pessoas não querem Jesus porque elas entendem que não tem outra opção. Deixa eu te falar, irmãos, não tem outra opção. E se tivesse outra opção? Seria a péssima possível. Jesus, ele veio triunfar como rei para pagar uma dívida que era impossível para nós e para reger a sua nação, para reger os seus filhos. Por isso que lá em Pedro ele diz: nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de propriedade de Deus. Ou nós reconhecemos Jesus como este rei, este Senhor, que governa a nossa vida e governa da melhor forma possível, ou nós reconhecemos Ele como um solucionador de problema. Ou nós reconhecemos Ele como um solucionador de problema. Sabe o que vai acontecer? Na mesma hora que nós clamamos no domingo aqui, Hosana, Hosana, na segunda-feira nós falamos: crucifica Jesus. É só o problema não ser resolvido. Sabe que nós vamos falar? Crucifica Jesus. Irmãos, deixa eu te falar, nós não vemos na Bíblia em lugar nenhum, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, nós não vemos referência escriturística nenhuma para nós ficarmos reproduzindo o evento. A intenção única de Jesus aqui era para nós reproduzirmos prática. Nós podemos andar 200 quilômetros acenando ramos e fazendo procissão. Isto não identifica, não comunica o evento que Jesus fez e nós não absolvemos a essência do texto. Jesus não quer que nós vivendo de encenação. Jesus quer que nós vivemos de prática, mudança de mente, reconhecimento genuíno de quem nós adoramos. Este povo, irmãos, aqui eles clamavam por Jesus como rei, mas um pouco tempo depois eles clamavam para crucificar Jesus. Nós precisamos definir, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos levantar um parênteses para as pessoas que cumprem encenações, só que não tem muita diferença de nós, porque quando nós viemos no culto na igreja, seja domingo, seja quinta, seja todo dia, ou 3, 4 dias, quando nós viemos aqui com o intuito errado, nós estamos encenando alguma coisa, nós não estamos vivenciando algo. Nós estamos cumprindo um protocolo, porque era isso que este povo estava fazendo, por mais que seja bacana, por mais que seja legal, era um cumprimento da profecia do Messias que ia de vir. Mas se nós vimos na igreja, prestarmos culto àquele que nós reconhecemos como rei, mas ele não governar a sua vida, você está vivendo de encenação, irmãos. E o evento não aconteceu para ser encenado. A única coisa que as pessoas não querem encenar
elas serem pregadas na cruz. Não estou falando daquela ensinação igual de filme, não. Estou falando de verdade mesmo. Põe nas costas e mete a marreta na mão. Isso aí ninguém quer. Ser enterrado numa tumba e ficar 3 dias lá, ninguém quer. Nós precisamos viver de mudança de atitude, de evidência e prática da palavra, irmãos. Eu estou dando ênfase neste pequeno texto, porque isso era algo que a profecia já nos dizia. Mas agora eu quero, para nós não termos mais tempo, eu quero mostrar para vocês a mensagem que Jesus queria nos deixar neste ato. A parte daquele povo era isso, eles acenaram Jesus, que depois eles já foram e pediram para crucificar. E nós vemos esse evento lá em João 6, 20 e pouco, se eu não me engano, quando Jesus fez a multiplicação do pão, aí Jesus, a palavra diz que ele curava paralítico, que ele fazia cego enxergar, ele multiplicou o pão, ele teve que se retirar, sabe por quê? Porque o povo queria levantar ele como rei. Por quê? Porque ele teve a providência. Porque ele providenciou. Ou seja, as pessoas só reconhecem a soberania de Deus porque elas querem o milagre de Deus. As pessoas só, Hosana, Hosana, o filho de Davi, salve-nos, salve porque eles querem a provisão do Senhor. Não que o Senhor não possa nos dar provisão, Ele dá a provisão. Mas Ele quer que nos reconhecemos Ele como Rei, porque Ele governa e rege a nossa vida. E todo rei, irmãos, é um sistema de governo. Ele tem a sua política. E nós sabemos qual que é a política do reino. É perder para ganhar. É morrer para viver. O Senhor já batalhou por nós e Ele já venceu essa batalha. Nós precisamos somente ser obedientes a Ele. Aí, irmãos, um pouco para trás... No mesmo Mateus, lá no 29, no 20, 29, tem como trabalhar sem o contexto? Porque esse evento da entrada triunfal de Jesus fala muito com aquele povo de Israel. Eles conheciam a lei, os profetas já tinham dizido, por mais que eles estavam cegos, mas falam muito com eles. Quando nós vamos para o contexto, nós vemos a mensagem que aplica a nós. Olha lá no Mateus 20, do 29 ao 34. Olha o que diz. E saindo eles de Jericó, ou seja, o mesmo evento da entrada triunfal, da purificação do templo e da cura deste cego está dentro da mesma cronologia, não tem como nós separarmos. Não tem como nós separarmos, está dentro da mesma cronologia. Então, ou seja, ele trabalha no mesmo contexto teológico. Aí ele diz assim: e saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, ou seja, apontando para a entrada triunfal que o povo ia reproduzir. Tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Aí lá para o 21:12, depois do texto que nós lemos, vamos continuar lá. Nós paramos no 11, agora vamos no 12. E entrou Jesus no templo de Deus, a mesma cronologia, o mesmo evento, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós
a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxo, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Irmãos, como que esse contexto é rico para a nossa vida? Primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é que para nós reconhecermos Ele como o Rei verdadeiro, nós precisamos enxergar. Jesus precisa nos curar. Ele precisa tirar toda a cegueira que há nos nossos olhos, igual ele fez com estes 2 cegos em Jericó. Olha o que Jesus vem fazendo, irmãos. O processo de Jesus é abrir os olhos do povo, para que o povo não enxergue como um amuleto de resolver problema, mas as pessoas o enxerguem como um rei desejável e aguardável. E se eu e você não deixarmos Jesus abrir os nossos olhos, nós nunca vamos aplicar o devido reconhecimento ao nosso Jesus. Nunca. Olha o que a palavra fala: e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, não estava no caminho, ouvindo que Jesus passava, clamava, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se os nossos olhos não abrirem, nós não conseguimos seguir Jesus, irmãos. Se os nossos olhos não abrirem, nós não conseguimos reconhecer Jesus como o Rei soberano, infalível e insubstituível. E se nós não abrirmos os nossos olhos e reconhecer Jesus como nosso Rei, nós vamos aplicar um culto no templo errado. É um processo. É um processo que eu e você, nós precisamos estar atentos. Olha o que a palavra diz primeiro, antes de Jesus entrar em Jerusalém. Ele abriu os olhos daquele cego e os cegos o seguiram. Ou seja, o entendimento dele, irmãos, o entendimento, quando figura aqui de cegueira física, a palavra está querendo nos comunicar de uma cegueira intelectual, de entendimento. Para as pessoas reconhecerem e entenderem quem verdadeiramente Jesus era. E os cegos, eles já diziam uma mensagem escatológica: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí depois Jesus entra em Jerusalém, como nós vimos. Aí depois de Jesus passar pelo processo da sua entrada triunfal, Jesus chega no templo. E a palavra diz que Jesus começa a purificar o templo. De que forma que Jesus começa a purificar o templo? Olha o processo. Primeiro ele abre os nossos olhos, depois nós reconhecemos ele como nosso Rei e Senhor, e depois ele nos purifica. Porque a mensagem central da purificação do templo, irmãos, é que quando Jesus chega na nossa vida, a principal evidência de Jesus na nossa vida é a purificação da nossa vida. Porque antigamente aqui era o templo da habitação de Deus. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, agora nós somos o templo da habitação de Deus. Ou seja, Jesus não purifica espaço físico. Jesus purifica a minha e a sua vida.
Jesus não habita em espaço físico, Jesus habita em nós. Jesus não quer organizar espaço físico, Ele quer organizar a minha e a sua vida, o nosso culto, a nossa liturgia, a nossa ética, a nossa moral, para que o ambiente esteja organizado. Nós precisamos, irmãos, entender as dispensações diferentes. Aqui Jesus estava figurando na lei, no templo, onde tinha todos os seus espaços, e a presença do Senhor estava ali na arca, onde eles cultuavam, né? Mas hoje não. Hoje a presença de Jesus, ela está dentro de nós. E a mensagem que ele queria comunicar de purificação era justamente isso. Quando ele abre os nossos olhos e quando nós reconhecemos ele como rei, ele purifica o templo que há em nós. Ele purifica, irmãos. E a palavra diz: e Jesus entrou no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrita, minha casa será chamada casa de oração, mas vós tem convertido em covil de ladrão. Quando nós fazemos, irmãos, do nosso corpo, que é a habitação do Senhor, uma expressão diferente daquilo que Ele nos propôs, nós estamos cometendo o mesmo erro que esse povo estava cometendo aqui. Porque aqui não era lugar de comercializar animais para o sacrifício, para as ofertas. Eles não poderiam usar de um ambiente sagrado para ganhar dinheiro e subjugar os povos das nações circunvizinhas, longivas, que vinham, tinham que trazer na festa, na principal festa da Páscoa dos judeus, todo mundo ia para Jerusalém. Todo mundo ia para o templo, apresentar uma oferta de sacrifício, um animal ou dinheiro. E naquele tempo, irmãos, tinha a moeda que circulava no império e tinha a moeda do templo. Lembra quando Jesus perguntaram para o Senhor: mas para quem que eu devo pagar? Jesus fala: a cara de quem está na moeda? De César. Ele fala: então dê de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Ou seja, tinha uma moeda específica para o templo. Aí as pessoas vinham das regiões longínquas, chegavam lá, elas precisavam fazer um sistema de um câmbio, trocar aquela moeda para eles apresentar a oferta. E elas precisavam apresentar os animais. Aí a palavra fala que Jesus expulsou não só os que vendiam, expulsou também os que compravam. Ou seja, o jugo não é só para quem nos leva a prestar um culto errado. A cobrança é para quem aceita e presta esse culto também. A cobrança não é só para mim como pastor em fazer vocês prestar um culto falso ao Senhor. A cobrança é vocês não abrir os olhos, não reconhecer Jesus como rei, não ir para as Escrituras e consumir um culto errado ao Senhor. Porque aqui a palavra diz, irmãos, que Jesus expulsou todos os que vendiam e os que compravam. Só tem falso culto, só tem falso evangelho, só tem falsa igreja porque há falsos crentes, falsas ovelhas, pessoas que consomem um falso evangelho. E essa purificação que Jesus está falando, ele não está falando de uma mística, irmãos, de algo misticismo, de uma consagração. Não, ele está falando de uma purificação genuína. Ou seja, quando ele abre os seus olhos, quando você reconhece como o único rei soberano. E do fundo do seu coração você diz: Hosana, Hosana, que é salve-nos, salve-nos. Você não presta qualquer culto ao Senhor. E você não aceita qualquer culto. Você não aceita qualquer oferta. E você não dá qualquer oferta. Porque o intuito de Jesus é purificar a nossa vida, irmãos. A presença de Deus naquele tempo purificava um ambiente físico.
Mas agora não. Agora Ele purifica a minha e a sua vida. Porque nós somos o templo. Nós somos a morada de Deus. Abre 1 Coríntios 6. Vamos ler o 19 e o 20. Hoje, às vezes nós vemos as pessoas falando, as pessoas se escandalizarem porque a igreja faz uma cantina, porque a igreja faz um cachorro quente, porque a igreja faz alguma coisa. As pessoas falam, olha lá, está fazendo da minha casa, a casa de oração, fazendo comércio. Não tem nada a ver, irmãos. Que ignorância. Não era disso que Jesus estava falando? Jesus estava falando de um intuito, um propósito totalmente errôneo. Numa falsa purificação. Fazer da casa de Deus um covil de ladrão não é fazer uma cantina para vender pastel, para ajudar com a avareza dos irmãos que não sustenta a igreja. Que toda igreja que faz uma cantina, você vai lá no caixa dela, está negativo, porque os irmãos comem lanche no quicão todo domingo e não tem coragem de dar o dinheiro na oferta. Aí se não fazer a cantina, vai pagar como? Fala para mim. Vai pagar como? Não paga, irmãos. Aí as pessoas falam, fazendo da casa de Deus. Primeiro que a igreja, irmãos, a igreja não é a casa de Deus, tá? Isso aqui, esse espaço físico não é a casa de Deus. Essa elevação aqui não é altar, tá? Não é não. Você é a morada de Deus. Você é o altar de Deus. Sabe por que nós gostamos de caracterizar a igreja como a casa de Deus? Porque nós não queremos levar a presença dele lá para fora. Nós não queremos levar a presença de Deus, nós não queremos assumir que ele habita em nós queremos deixar ele escondidinho na igreja. Não, irmãos. Fazer da igreja um covil de ladrão é aceitar um culto à personalidade. Um culto sem propósito, um culto sem intuito. Palavras fora de contexto para subjugar as pessoas financeiramente, emocionalmente, fazer as pessoas cativas. Isto é fazer da igreja um covil de ladrão. Não vender pastel ou cachorro quente. Aí as pessoas criticam a cantina e fica comendo vomito do homem aqui em cima sem contexto, sem propósito e sem fundamento. Que querem fazer mais o nome da igreja ser conhecido do que Jesus, querem encher as pessoas de denominacionalismo, querem encher as pessoas da denominação. Você olha para a cara dela, você já sabe que ela é daquela igreja, mas você não consegue ver Jesus nas suas ações. Olha o que a palavra fala. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, aquele tempo, irmãos, o templo era a casa de Deus, mas em Jesus somos nós. Ou seja, aquele tempo Jesus purificou um espaço físico, mas quando nós aceitamos Ele, Ele quer nos purificar. A purificação do templo é Jesus nas nossas vidas. Abre Hebreus 3. Vamos ler o 5 e o 6. Se você não passar pelo processo de abertura dos olhos, às vezes você é um excelente religioso, um excelente crente, você é um excelente serviçal, você dá até o rim na igreja, o fígado, o pâncreas, o que precisar você dá. Traz numa caixinha térmica. Fala assim, o pastor fala, estamos precisando de um fígado. Ele fala, está aqui o fígado. Já traz numa caixinha de isopor. Você é excelente em todas essas coisas, mas talvez é cego. Porque a multidão seguia Jesus, recebia o milagre de Jesus, aclamava Jesus, mas Jesus falava assim para os discípulos, bem-aventurados sois vocês, que olham e enxergam, ouvem e entendem, porque eles... Então qual que é o primeiro processo da nossa vida?
Deixar Jesus abrir os nossos olhos para nós sairmos da beira do caminho e trilharmos o caminho. O problema, irmãos, o grande problema é que as pessoas vivem em carreador achando que é o caminho e elas se contentam com o carreador. Porque a pessoa que experimenta o verdadeiro caminho, nunca mais ela quer o carreador. Olha esse cego, a palavra fala que eles estavam à beira do caminho. Quando Jesus chegou na vida deles, eles trilharam o caminho atrás de Jesus. O primeiro processo é deixar Jesus abrir o meu olho e o seu, o olho religioso, o olho místico, o olho do orgulho, o propósito indevido com a igreja e a casa do Senhor, para depois nós temos o direito de reconhecer Ele como Rei na nossa vida. Aí podemos clamar, Hosana, Hosana, filho de Davi. Aí depois disso, irmãos, Ele purifica o templo que somos nós. Aí você viu o que a palavra fala? Já fechou, né? Não tem problema. Fala que o nosso corpo não é nosso mais. Ele fala, não sabeis que vocês são o templo da habitação do Espírito Santo que provém de Deus? E este corpo não é de vocês mais. Ou seja, se não é nosso, nós não fazemos o que nós queremos. Se não é nosso, nós não fazemos o que nós queremos. Se nós reconhecemos Ele como Rei, nós reconhecemos o sistema de governo do reino sobre a nossa vida. Nós somos regidos por quem? Por Ele. Ou seja, o nosso corpo não é nosso mais. Isso é em todos os aspectos. É na avareza, na sensualização, na prostituição, na promiscuidade, em todos os aspectos, seja religioso, ético, moral, cultural, não importa. O nosso corpo não é nosso mais. Por isso que as pessoas preferem reconhecer Jesus em um lugar do que nelas mesmas. Sabe por quê? Porque o profano não tem parte com o santo. As trevas não compactuam com a luz. É muito fácil ser crente no domingo. Pegar Jesus no guarda-volume. Você chega e pega Jesus no guarda-volume, na hora que acaba o culto, você guarda ele no guarda-volume e vai viver a sua vida. E com isso, você crucifica ele todos os dias. Porque a palavra diz, não é eu que estou dizendo, a palavra diz que aquele que experimentou da luz do Espírito Santo e volta para trás, está crucificando Jesus novamente. Está envergonhando Jesus novamente. Não, irmãos. É um processo. Olha o que a palavra diz. Ou, esse aqui é o tão ligeiro lá. Agora fica nesse de novo. Vai. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunha das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos quem? Somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Nós somos morada, habitação do Espírito Santo. Se tem alguma coisa que o Espírito Santo quer purificar, é você. Quando nós vamos lá para Malaquias, se eu não me engano é 3:1, se eu não me engano, Malaquias 3:1. Um profeta messiânico, o último profeta que surgiu depois do silêncio de Deus com o povo. É um profeta, está na antiga aliança, mas é um profeta messiânico que fala muito para a igreja. Olha o que ele fala, Malaquias 3, põe aí, acho que é 3:1, se eu não me engano. Eis que eu envio o meu anjo que preparar o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives. O que o fogo faz? Purifica. Ele será como o fogo do ourives, como o sabão dos lavandeiros.
e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e o afinará como ouro, como prata. Então o Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. O crente precisa passar por essa purificação. Quando se fala em fogo, irmãos, na Bíblia, só tem, no campo semântico, só tem duas aplicações. Quando se fala em fogo. Ou castigo ou purificação. Tem nego que ainda fica pedindo fogo, né? Vai, fica. Sem contar que está muito calor, mas fica pedindo fogo. Só tem dois jeitos de fogo. Ou se for para purificar, ou se for para consumir. Fogo consumidor. O fogo que purifica. E o intuito da purificação é purificar eu e você para que possamos prestar o verdadeiro culto que somos nós. E entrou Jesus em Jerusalém, entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pão. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vos a tendes convertido em covil de ladrão. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram e disseram, ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirasse o perfeito louvor? E deixando, saiu a cidade para Betânia, e ali passou a noite. Ou seja, depois que Jesus nos purifica, o nosso sentimento é de criança sem malícia. Só tem um jeito de nós expressarmos o verdadeiro louvor. Se nós formos igual crianças puras diante de Deus. Porque senão nós vamos ser igual esses escribas, que cegos, com os corações duros, eles não viam o milagre que Jesus estava fazendo, curando. Eles estavam indignados porque o seu comércio foi fechado. Às vezes nós vamos viver na igreja e vamos fechar os olhos para o que Jesus tem feito na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque a nossa soberba e a nossa ganância só olhamos para o cifrão. Nós só olhamos para o lucro. Nós só olhamos para o crescimento físico, o crescimento institucional. Mas a transformação e a cura de Jesus nas pessoas, muitas das vezes nós não podemos ver, porque o nosso coração é impuro, nós não somos como crianças. A palavra diz, e foram ter com ele no templo cegos e coxos e os curou. E os fariseus estavam indignados, irmãos. Eles tinham que ficar felizes porque Jesus estava curando o irmão, mas eles estavam indignados porque Jesus deu prejuízo, Jesus cortou a teta. E se nossos olhos não forem abertos, se nós não reconhecemos Jesus como rei, e se nós não formos purificados, nós vamos viver na igreja do mesmo jeito. Às vezes o seu irmão está indo cada dia mais para o inferno, a família dele está se degradando, e você está preocupado se você está tendo lucro ou não na igreja. Você está preocupado se Jesus está cumprindo a promessa de prosperidade na sua vida ou não. Você está preocupado em cumprir campanha para Deus abrir uma porta, para arrumar um emprego, para fazer um monte de coisa. Mas não está preocupado e não consegue enxergar quando Jesus transforma a vida do seu irmão. Sabe o que é isso, irmãos? Está no lugar certo com a intenção errada. Vim para a igreja para o lugar certo com a intenção errada.
Chega a estar quente. Ó. Ela estava falando, meu Deus, alguém tira eu desse microfone? Já faz 5 anos que eu estou aí. Nós vamos vir para a igreja com a intenção errada. O que nós vamos vir para a igreja? Para consumir. E não para reconhecer a soberania de Deus. Ou seja, o crente cego, ele se preocupa com a prosperidade financeira. E o crente redimido tem um louvor igual criança. Hosana, Hosana, filho de Davi. Nós viemos para a igreja para reconhecer Deus como nosso rei. O único e suficiente rei. Aquele que nos resgatou das trevas, aquele que pagou a nossa conta. E aquele, irmãos, que não nos deixou órfãos. E hoje nós podemos clamar, Abba, Pai. Aquele que nos prometeu voltar, vir nos buscar, ainda disse, não turbe o vosso coração. Não atemorize o vosso coração, vocês não estão órfãos. Eu vou vir buscar vocês, porque se eu não fosse buscar, eu não teria ido vos preparar lugar. E na casa de meu pai tem muitas moradas. Este é a quem nós viemos prestar o nosso culto aqui, irmãos. Porque se não for esse o intuito, nós estamos cegos. Nós vamos nos preocupar só com coisas materiais, que nós queremos ver milagre. Nós queremos ver milagre. Enquanto Jesus curava os coxos, os cegos, os religiosos estavam indignados. Porque Jesus deu prejuízo, irmão, quebrou a banca deles, acabou com tudo aquilo ali. Era uma fonte de lucro. Igual acontece hoje. Em vez de levar as pessoas a serem libertas, os pastores têm levado as pessoas a consumirem no templo, na igreja, nesse espaço físico. Consumirem. Você não vem aqui para consumir. Você vem aqui para prestar. Você não vem aqui para comprar. Porque aqui ninguém vende. De graça nos foi dado e de graça nós entregamos. Você não vem aqui para ninguém encher linguiça. Amanhã você vai... Não importa o que você trouxe de oferta aqui, não. Eu não sei quanto que tem. Se é 1 milhão, 2 ou se é R$2. Mas sabe uma coisa? Amanhã você vai ter que acordar cedo, afiar, enxada e ir para a luta. Eu nunca vi dízimo fazer ninguém parar de trabalhar. Para de trabalhar e traz o dízimo para ver se você prospera. Você vai passar fome. Porque o trabalho dignifica um homem também. Eu estou com um problema no casamento. Vou para a igreja para resolver. Só tem um jeito de a gente resolver seu casamento aqui. Se Jesus entrar no seu casamento. Nós não fazemos mandinga. Eu estou com um problema na minha família. Eu vou para a igreja. Pode vir, irmão, não tem problema não. Mas se Jesus não for o centro da sua família, o problema vai continuar e você vindo na igreja. Não sei se é melhor o problema vindo na igreja ou sem vir, mas vai continuar. Nunca houve, irmãos, pasmo, tempo. E nós precisamos trabalhar tanto para abrir os olhos daqueles que se diz crente. Sabe por quê? Porque a palavra também diz que nos últimos dias o inimigo ia cegar o entendimento das pessoas. E quando nós falamos de cegueira, nós estamos falando de uma cegueira intelectual, tudo nesse campo do intelecto. Não é só uma cegueira física, porque fisicamente você pode ser cego ou não, você adora, serve e reconhece Jesus do mesmo jeito. Porque esse aqui era cego e eles reconheceram Jesus porque eles ouviram de Jesus. Ele está falando de uma cegueira no intelecto. Ou seja, você só quer saber do seu ventre, você só quer saber da sua vida, você só quer saber do seu propósito, daquilo que você quer, só o que te rodeia, nada mais. Deus é um amuleto para você. Você cumpre, irmãos, encenações, irmãos, eventos escriturísticos. Para nós reproduzir, a Bíblia nos mostra 2, o batismo e a ceia.
Isso a Bíblia nos mostra para reproduzir. Agora tudo nos comunica uma mudança única de entendimento nosso. Nós vamos encerrar. Abre João 14, 23. Quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, as pessoas comemoram aquele evento lá de Belém. Mas Jesus só nasce em Belém todos os anos e não nasce dentro de ninguém. Na hora que chegar lá em cima, Jesus vai falar assim: meu Deus, quantas vezes vocês reproduziram meu nascimento em Belém, hein? Era tão bonitinho. Em cima dessa plataforma eu colocava um presépio cheio de capim, e bonitinho, e entravam as crianças de branco, entrava um rapaz lá vestido de José, e uma mulher vestida de Maria. Nasceu foi milhares de vezes. Mas isso não vai fazer você entrar para o céu. No céu você só vai entrar se Jesus nascer dentro de você. Então não é uma reprodução física que mexe com nós. É uma reprodução interna do intelecto daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e meu Pai o amará. E viveremos para Ele. E faremos nele morada. Por isso que é difícil. Por isso que é mais fácil aceitar que Jesus fica aqui na igreja. Porque habitar dentro de nós precisa ser resultado de uma obediência. Olha, faremos nele morada. Só que eu preciso te falar algo, e eu acho que você já sabe. Deus não habita em qualquer lugar. Nós, eu e você, vamos em qualquer lugar. Conversamos com qualquer pessoa, compartilhamos qualquer coisa, comemos qualquer coisa, dormimos em qualquer lugar. Mas Jesus não. Ele não está falando de ser seletivo. Porque a mensagem central da entrada triunfal de Jesus era o anúncio do amor. Ele estava querendo dizer, enquanto os reis vêm com um governo terrestre, onde subjuga os pobres, as crianças e o inocente, eu venho trazendo um reino vigente na terra, mas com origem espiritual, e com simplicidade, com acolhimento e com amor. Mas isso não significa que faz ele habitar em qualquer lugar. Quem aqui, quando passa na rua em algum lugar e vê uma pessoa dormindo lá no chão, fica triste e comovido? Quem? Ninguém, irmãos? Misericórdia. Depois vamos orar, faz uma fila aqui que nós vamos orar. O coração está duro. Que todo mundo fica comovido, né? Quantos aqui dormem com ele lá a noite inteira? Hã? Comovido é uma coisa, né? Mas achar que aquele lugar serve para você, não, né? Você passa e fala assim, olha que dó. Principalmente agora no frio. Agora no frio nós vamos ver muito, né? Você passa aquele, às vezes, não sei em que âmbito que é, pode ser mendigo, pode ser um usuário, pode ser uma criança, pode ser às vezes pode ser até Jesus. Às vezes pode ser até Jesus deitado lá, no corpo de um anjo.
e nós perdemos a oportunidade de estar com Ele. Aí nós passamos, todo agasalhado, falamos assim: olha que dó, né? Meu Deus, que dó, dá aquele negócio no coração. Andamos mais uma esquina, nem lembramos mais. Nós temos dó, mas não serve para nós aquele lugar. Ou seja, o amor de Jesus alcança todos, mas isso não significa que Ele vai habitar em qualquer lugar. E as pessoas falam: nossa, você viu a presença de Deus? Meu Deus, o céu desceu, o fogo. Será? Será? Será que Deus habita em qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer maneira? Será que quando nós falamos que ouvimos e falamos com o Senhor, verdadeiramente nós ouvimos e falamos? Será que quando nós falamos que sentimos, será que verdadeiramente nós sentimos mesmo? Talvez é porque nós esquecemos que o fato de falar não quer dizer que Ele ouve. E falar nós falamos porque nós não somos mudos. Agora, se Ele ouve, se Ele responde, se Ele habita, é totalmente diferente, irmãos. Porque aqui neste texto não tem religiosidade nem espiritualidade, tem evidência e palavra. Ou seja, Jesus quer purificar a minha e a sua vida para que Ele habite como Rei. Porque se Ele não abrir o meu olho, o seu olho, se Ele não purificar a nossa vida, nós vamos crucificar Ele. Judas caminhou com Jesus com o coração duro, pecaminoso, cheio de iniquidade com o próprio Jesus, e vendeu Jesus. Eu acredito que quando os outros choravam, Ele chorava. Quando os outros se alegravam, Ele se alegrava. Reproduzia, mas os seus olhos não eram abertos. Se coloque de pé, por gentileza, irmãos. Todas as vezes que você lembrar desse domingo de Ramos, que antecede a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, lembre-se desses fatores, de sermos libertos por Ele, de reconhecermos Ele quando Rei. Lembra a oração do Pai Nosso? Nós lemos aqui no começo: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Reconhecer Jesus como Rei é aceitar a vontade dEle na nossa vida. Não é pegar um ramo, aclamar e dizer: Hosana, Hosana, filho de Davi. Não é desejar que Deus nos salve, mas não salvar da mão do próprio Deus. Porque Jesus veio, irmãos, para pagar uma dívida, ser apresentado no nosso lugar e nos livrar da ira de Deus. Em Romanos 1 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando fala salve-nos, salve-nos, não é do diabo e nem do Império Romano, é do próprio Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos.
terra vai Aleluia. então cantar. Adore, adore, adore. Hosana, Hosana, Adora, Hosana nas alturas. Salve-nos, salve-nos, Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Salve-nos, Senhor. Eu preciso, irmãos, preciso te motivar a fazer uma oração hoje. Quando nós falamos Hosana, falei para vocês que o sentido litúrgico dessa palavra grega é salve-nos. Mas eu e você precisa pedir hoje algo para o Senhor. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos salve de nós mesmos. Porque o maior adversário meu e seu não é Satanás. Porque por mais que ele é nosso adversário, a palavra fala que se nós resistirmos ele na fé, temendo ao Senhor, ele fugirá de nós. O maior adversário meu e seu somos nós mesmos. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos salve, nos liberte de nós mesmos, irmãos, porque o que mais nos atrapalha são as nossas convicções, as nossas conjecturas, os nossos achismos, a nossa cultura intelectual, social, todo este movimento, essa cosmovisão que nós aderimos no passado tempo, seja ela familiar ou religiosa. É isso que nos atrapalha sermos libertos, nossos olhos se abrirem por Jesus, reconhecer, dar a honra e a glória a Jesus devida e sermos purificados por Jesus. É de nós mesmos. Antigamente, irmãos, se expulsava demônio em todos os cultos. Todo culto manifestava uma pessoa. Você sabe por que hoje nós quase não vemos? Porque Satanás está agindo de uma forma diferente. Se ele entrar no seu corpo, ele não consegue ficar num ambiente desse aqui. Ele não, com o poder que há em nome de Jesus, ele tem que sair. Agora, se ele manipular sua mente, você acaba com a igreja, você acaba com a família, você acaba com a cidade, com o país, com a sociedade, e se acaba. E se ele manipular sua mente, nós podemos colocar a mão, orar, jejuar, espernear, fazer o que for. Você lembra Judas? Judas caminhava com o próprio poder, Jesus Cristo nunca se manifestou. Sabe por quê? Porque a palavra fala que Satanás encheu o seu coração, e o coração ali é o centro do intelecto, encheu a sua mente. Por que Adão e Eva não se manifestaram na presença de Deus? Porque a serpente não entrou no corpo deles, entrou na mente deles. Ou seja, o que é entrar na mente? É te prometer uma coisa sem falar o que você vai perder. Ou seja, você pode ser igual a Deus, você pode requerer de Deus, você pode ser quem você é. Você pode ser quem você pensa, você pode ser quem está no teu coração, você pode ser quem a sociedade diz que é. Isso que Satanás fala. E Deus fala, não, ao contrário. Você é
quem eu faço que você seja. Você é propriedade minha. Então, irmãos, nós precisamos nos libertar de nós. É de dentro de nós. Por isso que nós precisamos ser purificados por Jesus. Às vezes nós viemos na igreja já faz tempo, irmãos, mas não somos purificados por Jesus. Porque não tem um leitor de purificação lá na porta que vai proibir você ou não. Por isso que Jesus fala assim: pode deixar o joio e o trigo crescer junto, não tem problema não. E o joio, irmãos, se você olhar, você não sabe que é joio. Ele está às vezes do seu lado dentro da igreja, ou ele é você, com cara de crente. Pode arrancar, Senhor? Ele fala: não precisa arrancar não, vai que você arranca o trigo junto, que é muito parecido. Só tem uma diferença. O parecido não é, né? O trigo dá fruto, o joio não. O joio consome o culto, o trigo dá fruto. O joio consome culto, o trigo presta culto. Aí ele fala: pode deixar crescer junto, que no meu dia eu separarei o joio do trigo. Aí tem gente que acha que o joio é o pecador lá fora. Irmão, pelo amor de Deus, é religiosidade pura. O joio é o falso trigo. O joio é o falso crente, irmãos. Por isso que nós precisamos ser purificados, peneirados, separados, selecionados pelo Evangelho. É só essa Bíblia, não só essa, mas só o que contém na palavra que pode refletir quem você é. Se você é um falso crente, se você é um falso trigo, se você é uma falsa ovelha, se eu sou um falso pastor. Por isso que as pessoas têm medo desta palavra. Por isso que ela tem sumido da igreja. Porque ela demonstra quem nós somos. Deixa, irmãos. Deixa o Evangelho purificar a sua vida. Para você vir no lugar certo com o intuito certo. Para você entender que igreja não é só sobre o que você precisa, mas é sobre o que o irmão necessita. Às vezes, muito mais do que você trocar um carro que você já tem, o irmão precisa de uma cura. Às vezes, muito mais do que você trocar uma casa que você já tem, o irmão precisa enxergar, porque ele está cego. Ele precisa caminhar, porque ele é um paralítico. O verdadeiro culto é sobre o irmão, não é sobre nós. Porque Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se despiu da sua própria glória para morrer por mim e por você. Vamos adorar mais um pouco e nós vamos encerrar para nós para nossa casa edificada, irmãos. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nos leve debaixo da Tua proteção. Nos dá um resto de semana abençoado, Pai. Que a Tua palavra germine no nosso coração. Que possamos produzir fruto. Que possamos evidenciar a transformação através da Tua palavra genuína. Que o Senhor possa nos dar força, estratégia e sabedoria para nos libertar de nós mesmos, Pai. O nosso maior adversário é nós.
Às vezes nós colocamos a culpa na sociedade, no governo. Mas essas coisas precisam ser motivação para nós fluirmos cada vez mais. O que afunda um barco não é a imensidão de água que está ao seu redor, é o pouco de água que entra dentro dele. O nosso maior adversário é o que está dentro de nós, não o que está em volta de nós. Se nós nos libertarmos de nós, nós seremos rios de águas vivas para as pessoas. As pessoas próximas de nós, elas precisam ver esta candeia que está acesa. Ninguém se acende uma candeia e se coloca debaixo da cama. Nós precisamos ser a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos, irmãos, saciar as pessoas sedentas, cativas. Nos liberte, Senhor, de nós mesmos. Nos liberte das nossas vontades, das nossas falsas teologias, das nossas falsas convicções. Todo o espírito de religiosidade, de denominacionalismo, Pai, cultural, que caia por terra em nome de Jesus. Nós queremos sair do carreador e queremos trilhar o caminho verdadeiro que nos leve para a glória, porque o grande dia do Senhor está próximo e nós queremos escutar do Senhor: entre para o gozo de meu Pai. Este carreador que muitas pessoas vivem, que é um falso evangelho, uma falsa aplicação da doutrina, ela tem um fim, e o fim é este. Vamos escutar assim: aparta de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas em teu nome eu fiz milagre. Certo, fez porque era no meu nome. Mas em teu nome eu expulsei demônio. Expulsou porque era no meu nome. Mas em teu nome eu fiz coxo andar. Fez, mas porque era no meu nome. Mas mesmo assim, aparta de mim, porque eu não te conheço, você que praticou a iniquidade. Porque antes de Jesus nos chamar para gerar milagres, Ele nos chamou para sermos milagres. Às vezes nós queremos curar o irmão, mas precisamos ser curados. Quando nós chegar lá em cima, não vai precisar nem chegar muito perto, porque a palavra fala que conhece o fruto pela árvore. Que nós teremos de apresentar ao Senhor. E o dia do Senhor está próximo, irmãos, cada dia mais próximo. E Ele quer encontrar uma igreja pura, sadia, imaculada, a sua noiva de vestes brancas. Obrigado, Pai. Nos dá força, direção e sabedoria. Nos sustenta, Pai. Sustenta este ministério. Dá direção para o teu povo. Sustenta as famílias, restaura as famílias, protege os nossos jovens e as nossas crianças. Que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais. Nós sabemos para quem é mais dado, mais é cobrado, mas nós nos colocamos à disposição do Senhor para ser uma igreja, Pai, que faça diferença, uma igreja que cumpre o seu chamado, Pai. Nós não queremos ser conhecidos pelo tanto de pessoas que tem na igreja. Nós queremos ser conhecidos pelo tanto de pessoas que são igrejas, o tanto de pessoas que têm Jesus. Nos ajude, Pai. Nós somos fracos, falhos. Nós não sabemos nada. Nós precisamos que o Senhor capacite mais pessoas aqui, Pai. Dá o dom da palavra. Abra a mente do teu povo e revele a palavra, Pai. Dá o dom da misericórdia. Dá o dom, Pai. Dá o dom, Pai. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos de mais pregadores, de mais evangelistas, Pai. Nós precisamos, Senhor. O Senhor nos prometeu pessoas com coração doador que sustente a tua obra, pessoas que o Senhor pode confiar o talento na mão delas. Capacita o teu povo, Pai. Os dias estão no fim. Ministros de louvores, pessoas que adoram quando a música para, pessoas que são um louvor ambulante todos os dias na sua vida. Pastores que só têm o único intuito, Pai, que é apacentar o rebanho de Jesus. Nós precisamos, Senhor, envie, capacite esse povo, envie este povo, Pai. Nós queremos fazer a diferença, Pai, nesta cidade. Nós não queremos ser melhores que ninguém. Nós só queremos cumprir o nosso propósito, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo.
Nos leve debaixo da tua proteção. Estenda suas mãos para frente, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do eterno Pai, esteja com você, com a sua família, até a volta de Cristo para nos buscar, e juntamente ceiaremos com Ele eternamente. Aquele que crê, diga amém, amém. Estamos encerrados, aplauda o Senhor, cumprimenta o seu irmão e vai na paz do Senhor. Boa semana em nome de Jesus, irmãos. Deus abençoe.